Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. No programa de hoje, a gente tem informações de utilidade pública importantíssimas. A gente conversa sobre saúde pública e saúde privada, através de um seminário que aconteceu na Fundação do ABC, Faculdade de Medicina do ABC. A gente fala com representantes do Ministério da Saúde, do Consórcio Intermunicipal do ABCD, com secretários de saúde que vão falar a respeito de mudanças que devem acontecer na região a partir da implantação do COAP, que é o Contrato Organizacional de Ação Pública na área da saúde. E continuando nesse bloco de saúde, meio ambiente, sustentabilidade, a gente entrevista o Carlos Bezerra, que é diretor de projetos especiais da Vega Engenharia Ambiental, empresa que faz parte do consórcio que está disputando a concorrência para viabilizar a instalação de uma usina de energia a partir do tratamento dos resíduos sólidos em São Bernardo do Campo. É um projeto que fala para todo o país, porque é geração de energia limpa e um assunto importantíssimo para cada um de nós. Portanto, eu espero que vocês aproveitem bastante o programa de hoje. Antes, eu tenho uma notícia importante. O jornal Bom Dia, que circula já no seu 3º ano de atividade aqui no ABC, a gente está com uma coluna Joaquim Alessi, falando de política, de economia, de assuntos que interessam da região, todos os dias, de domingo a domingo. Então eu te convido a curtir o jornal Bom Dia, sempre com informações importantes, agora tendo como editor responsável, editor-chefe, o jornalista Leandro Amaral, nosso parceiro nesse projeto de colocar as informações mais quentes todos os dias no jornal Bom Dia. E tenho aquela informação que você já sabe, mas que não custa a gente sempre repetir. Educação permanente é exigência do mercado profissional. Não perca tempo e atualize sua carreira fazendo pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 30 especializações nas áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina, saúde mental, psicologia, nutrição, pesquisa clínica, microcirurgia, direito médico e muito mais. Faça pós-graduação na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC e incremente o seu currículo profissional. Matrículas abertas. Mais informações pelo site fmabc.br ou pelo telefone 3525-4707. Pois bem, agora sim a gente vai para um rápido intervalo comercial para começar em 1 minuto o programa Joaquim Alessi. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial.
Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, nesse bloco a gente conversa com o Dorico Monteiro, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, que veio a esse seminário aqui no ABC discutir o COAP, esse contrato organizacional de ação pública, que é um modelo que vai ser implantado aqui como experiência, é isso, Dorico? Olha, o contrato organizativo de ação pública é uma consequência de um decreto assinado pela presidenta Dilma, que é o decreto 7.508, que cria a região de saúde no país. A saúde brasileira, que é um dos sistemas mais descentralizados do mundo, com um papel importante do protagonismo dos municípios. São 5.565 sistemas municipais de saúde, mas tem hoje o grande desafio da articulação regional. Então, esse decreto da presidenta Dilma cria a região de saúde e, com isso, ele cria uma estrutura organizacional que é esse contrato organizativo de ação pública. Esse debate está ocorrendo em vários estados brasileiros, aqui no estado de São Paulo, que está bastante avançado, com a participação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, com o secretário de Estado, Giovanni Thierry, entendendo a importância desse contrato. E aqui na região do ABC, no desenho feito no estado de São Paulo, nós temos 7 municípios que têm já, inclusive, uma experiência importante de consórcio da região. Tem uma rede de atenção à saúde que coincide com a região de saúde do estado, que é um colegiado gestor regional. Com isso, facilita a possibilidade dessa região ser uma das primeiras regiões do país a se transformar no contrato organizativo de ação pública, esse espaço de articulação regional da saúde. Certo. Eu estava vendo na sua palestra a explanação, quer dizer, que vai ser feito um mapa de como se dá o atendimento da saúde, quer dizer, se detalhar isso. E a partir de que momento esse trabalho começa a ser feito? Olha, eu diria que ele já começa a ser feito a partir do momento de que a região já, de certa forma, se apresenta para ser uma das primeiras regiões. Então, hoje tivemos uma reunião importante com os prefeitos. Então, há um entendimento dos prefeitos de aderirem, então, a esse contrato, porque os prefeitos vão assinar, o governador também vai assinar, o Ministério da Saúde vai assinar, ou seja, a República brasileira assume nessa região de saúde a responsabilidade com a saúde da população. Um dos instrumentos importantes criado no decreto 7.508 da presidenta Dilma é a questão do planejamento, o planejamento da gestão regional. Para orientar, então, esse planejamento, é criado um mapa da região de saúde. Esse mapa define o padrão de atendimento hoje, define a realidade atual, mas também projeta as metas futuras. As metas vão vir para dentro do mapa. O mapa, por exemplo, ele define os mamógrafos que já existem na região e qual é a qualidade do acesso das mulheres da região à mamografia. Então, isso é importante porque você cruza a sua capacidade instalada com a realidade hoje e inclusive com a capacidade técnica, porque muitas vezes você tem um equipamento, mas ele está subutilizado. Então, mamografia, por exemplo, às vezes você tem um mamógrafo que pode fazer 800 mamografias por mês, só faz 60, só faz 80. Então, o mapa também expressa essas contradições, ele expressa os vazios assistenciais, facilitando assim uma melhor intervenção com as metas que são estabelecidas, os compromissos assumidos pelos prefeitos, pelo governo do estado e pelo Ministério da Saúde nessa região. Além dessa otimização daquilo que já existe, há a possibilidade de ampliação de atendimentos. O senhor citou várias vezes a questão, por exemplo, do transplante de medula, que não é feito aqui, outros tipos de tratamento, ou do diagnóstico precoce e um tratamento acelerado, por exemplo, num caso de câncer. Quer dizer, vai ser possível, através disso, também ampliar esse atendimento? Sem dúvida, porque à medida que você define a situação atual, você define no diagnóstico do mapa como é que está a capacidade instalada hoje, qual é a capacidade de recurso humano, ou seja, quais são, tecnicamente, a capacidade resolutiva. E muitas atividades você pode programar. Então, hoje, qual é a capacidade resolutiva da região na área de oncologia? Ela é limitada, mas ela pode aumentar em 3 anos. Com isso, nós vamos definir as metas. Que equipamentos vão ser comprados, que equipamentos vão ser construídos, quais os profissionais que precisam vir para a região para atuar, porque muitas vezes você pode ter a capacidade de equipamento,
mas você não tem os profissionais. E isso envolve, por exemplo, investimentos estratégicos. Na área de neurocirurgia, no Brasil, hoje, nós precisamos melhorar a distribuição desses profissionais. Você tem completos vazios assistenciais. E para formar um neurocirurgião são 5 anos. Então, muitas vezes, uma determinada região, um determinado estado que tem que ampliar esse serviço, então ele já tem que, de certa forma, se programar estrategicamente com esses profissionais para serem formados e atuarem na região. Então, o mapa também vai estar expressando esses vazios sanitários. Com isso, por exemplo, a região do ABC hoje, ela tem que se programar estrategicamente para ampliar determinados serviços, como, por exemplo, o transplante de medula. Então, para isso, ela precisa se programar para, em 2, 3 ou 4 anos, fazer investimentos, não só investimentos, como eu já falei, em equipamentos, mas também em recursos humanos. Por isso que é importante essa discussão estar envolvida também a faculdade, ou seja, a Fundação Faculdade do ABC está envolvida porque ela é parte estratégica desse processo. Só para concluir, o senhor fala em ampliar investimentos, isso significa com esses contratos também um maior repasse de verbas do Ministério para as prefeituras? Olha, nós temos já dentro dessa programação que está sendo feita com as regiões de saúde, investimentos programados para o Ministério da Saúde ampliar os seus investimentos em todos os estados brasileiros. Com certeza, o contrato organizativo de ação pública é uma forma de otimizar esses recursos e alocar esses recursos de forma, digamos, mais rápido. Então, você tem determinados processos de adesão que os municípios devem fazer para ter direito a esses recursos. À medida que eles se organizam na região, eles se credenciam para, de forma mais rápida, receber recursos, seja na área de urgência e emergência, seja na questão da rede cegonha, ou seja, na melhoria do atendimento à materno-infantil, seja na questão da rede cardiovascular, ou seja, o conjunto de investimentos que o Ministério da Saúde está fazendo nessas regiões, à medida que o contrato organizativo ele se organiza, credencia a região e os municípios a receber esses recursos. Obrigado, secretário. Esse foi o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Odorico Andrade, que conversou com você do programa Joaquim Alessi. A gente volta já já. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nessa série de debates sobre saúde pública e privada da região, eu converso com o presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC e prefeito de Diadema, Mário Reale. Prefeito, na sua colocação nos debates, o senhor falou da importância
de trazer esse COAP, esse contrato organizacional de ação pública aqui, como uma espécie de cobaia a região para isso, né? Mas uma cobaia interessante. O que isso pode representar na prática de avanço na saúde pública e privada aqui do Grande ABC? Bom, eu acho que o que é fundamental é uma articulação maior do serviço público de saúde com o setor privado, né? Uma visão mais ampla do que existe de atendimento da saúde na região. Eu acho que hoje o SUS é a política pública que mais avançou e a pioneira, né? Porque na Constituição de 88 foi a primeira política pública apontada, né, com uma articulação dos 3 entes federados, com uma série de definições, né, do controle social, de atribuições dos 3 entes federados, com uma série de avanços, né? É claro que faltou a regulamentação da emenda 29, que é outra briga aí dos prefeitos de diversos setores, né, carimbando o recurso, definindo muito claramente quais as atribuições, mas eu acho que é uma luta contínua, né, dos gestores, dos entes federados, para que isso aconteça. E o debate, inclusive, que nós temos hoje aqui, é que a gente tenha não só o recurso, mas principalmente avanço na gestão, né? Uma das brigas dos prefeitos é que a gente trabalha em rede, né? Eu tenho defendido muito isso. Os municípios, que é a porta de entrada do sistema, é quem está mais próximo da demanda, é a responsabilidade da atenção básica, que é a unidade básica de saúde, o programa de saúde da família, né? É quem tem o dia a dia do atendimento, é quem tem a obrigação de encaminhar, né? Seja através do serviço de emergência, seja através do diagnóstico inicial na atenção básica, né? O serviço especializado, a internação, a cirurgia eletiva ou a cirurgia emergencial. Nós precisamos ter um diálogo pleno com os serviços de referência, né? Por isso que essa... No caso aí, os serviços, os hospitais, tipo Mário Covas, exatamente, o próprio Serraria, os hospitais que podem fazer esse tipo de intervenção e que hoje os municípios ainda dependem de decisão individual de cada uma dessas unidades, é isso? Isso, exatamente. Então, hoje, qual que é o nosso... Inclusive, estamos encaminhando um documento, um ofício ao secretário de Saúde, para que o que a gente chama de CGR, que é a Comissão de Gestão Regional, que tem participação da Secretaria de Estado e das secretarias municipais, que a gente dialogue e pactue o que serviços serão oferecidos nos hospitais de referência, nas AMEs, né? Porque o que acontece? Às vezes você ouve a imprensa e a população falando, olha, está sobrando sobrando vaga de uma determinada especialidade e está faltando de outras, né? Porque, na verdade, as prefeituras, né, através dos seus serviços, seja de emergência, seja de atenção básica, é que sabem qual que é a maior demanda. Por isso que, e agora os 7 municípios, 7 secretários, através do GT de Saúde, nós estamos muito organizados, sabendo quais as demandas maiores que nós temos. E por isso que o QualiSUS, a gente apontou, o serviço de traumatologia hoje é uma demanda de todos. Sim. E nós queremos que, através do QualiSUS, a gente coloque um serviço de atendimento de traumatologia no Hospital Mário Covas, né? E a nossa briga, que eu citei com a Fundação ABC, que é essa questão do fechamento de a transferência de alguns atendimentos do Hospital Mário Covas para as AMEs, né, de Santo André e tal. Isso dá um impacto no nosso atendimento. Sem dúvida nenhuma. Eu conversei na semana passada com o presidente da Fundação do ABC, o Maurício Mendres, que estava na mesa no momento dessa provocação, e ele me falava de um outro dado que eu acho que vai dar bastante discussão, mas que talvez seja interessante, que seria a centralização dos recursos para compras, por exemplo. Já que a Fundação do ABC, por exemplo, hoje, ela é responsável por 13 hospitais, por unidades básicas de saúde, AMEs, essas coisas todas. Ele me falava o seguinte, que inclusive dentro desse contrato organizacional de ação pública, talvez seja mais interessante você centralizar, vamos supor, por exemplo, a compra de medicamento, compra de equipamentos, porque você consegue reduzir custo quando você tem maior poder de pressão. O senhor acha que isso aí seria interessante ou isso pode concentrar demais o poder nas mãos de uma entidade?
Não, eu acho que a gente tem que estar aberto a toda a discussão. O que, como eu falei, hoje o que nos interessa, a gente sabe que o gargalo da saúde é o financiamento. O Diadema coloca mais de 30% do seu orçamento em saúde. Então, não adianta colocar mais dinheiro se a gente não racionalizar, não melhorar a eficiência e eficácia da utilização dos recursos. E, para isso, a gestão é fundamental. Então, numa boa discussão com todos os agentes e os gestores de saúde, onde houver uma pactuação de quais são as mudanças, alterações do sistema de gestão para melhorar a sua eficácia, eu não tenho dúvida que nós vamos avançar. Eu falei aqui, inclusive provoquei no debate a questão da contratação do profissional médico. Isso que eu ia perguntar, isso é fundamental. Essa é eu acho que nós precisamos unificar essa contratação, porque hoje o que existe, você tem um município ou uma OS que tem um salário melhor, o aumento do salário de um médico, aí você tem um esvaziamento da oferta de um lado, você tem que aumentar, o outro município tem que aumentar o salário para... Uma espécie de guerra fiscal, aí no caso guerra salarial de médico. Isso acontece dentro do município de São Paulo com as OS. Você tem dentro de São Paulo várias OS administrando diferentes equipamentos. Na região do ABC, por exemplo, São Bernardo, Mauá, aumentaram o salário, Diadema ficou defasado, nós tivemos que aumentar agora, 2 meses atrás na Câmara, o salário dos médicos. Vocês chegaram a perder profissionais por conta desse aumento nas cidades vizinhas? Quase 10% do nosso quadro em função do aumento dos municípios vizinhos. Então, agora fizemos um concurso, estamos recuperando, mas é uma coisa circunstancial. Se houver uma mudança, nós vamos perder de novo, né? Além, é claro, de uma maior formação e qualificação. Isso nós estamos falando dentro da região metropolitana de São Paulo. Você imagine contratar médicos no Acre, imagina contratar médicos em Manaus, imagina, né? O governo do Rio tem feito propaganda para a contratação de médicos em jornais da grande imprensa de São Paulo. Né? Eu tenho visto isso. Até porque a gente vê muito profissional do Rio vindo trabalhar aqui, exatamente, porque os plantões, o salário é muito melhor. Né? Eu tenho no nosso quadro, eu tenho muitos profissionais do Rio trabalhando. Então tem uma disputa... E dentro do consórcio, como é que está essa discussão? Os demais prefeitos concordam com isso? Há uma possibilidade de se chegar a um consenso, de ter uma unificação aí de salários para evitar essa guerra? Então, eu acho que o tema é bem-vindo. Né? Agora, o problema é como construir uma solução. Né? É isso, eu acho que o problema é comum. Agora, a solução é que é de difícil solução. Né? Vamos ver como que a gente constrói propostas. Né? Eu acho que os secretários, os gestores estão pensando, e como você disse, a Fundação tem ideias. Né? Eu acho que vamos ver se é possível, mas os gestores... os outros secretários também têm outras alternativas, outras propostas. Vamos ver o que é possível construir de saída comum. Né? Bom, de toda forma está iniciado o debate, é importante isso, né? E espero que na condução do consórcio lá o senhor tenha sucesso nisso, porque é óbvio que se a gente conseguir chegar a um denominador comum, o beneficiado vai ser o cidadão, aquele que paga impostos e que precisa do serviço público de saúde, que eu costumo dizer sempre, a gente reclama e tem muito que melhorar mesmo, mas ainda a gente tem um padrão que é um padrão muito bom de excelência no SUS e que precisa ser aprimorado, é isso, né? Eu acho que o SUS, como sistema, você vê o Obama tentando construir um sistema público de saúde, eu acho que o SUS é uma referência internacional, né? Mas a gente tem muito que avançar ainda, né? Ok, prefeito. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. É um prazer sempre falar com você, Alex. Esse foi o prefeito de Diadema, Mário Reale, presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC. A gente continua por aqui cobrindo esse ciclo de debates a respeito de saúde pública e privada no ABC. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital,
Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da Padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco a gente conversa com o secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, Arthur Quioro. Secretário, explica para a população, para os nossos telespectadores, como é que vai funcionar esse contrato organizacional, né, COAP, que o secretário do Ministério da Saúde veio aqui expor. Tem esse decreto da presidente Dilma Rousseff que fala dessa criação dessas regiões de saúde, e o ABC sai na frente nesse processo, até por já estar organizado em alguns setores. O que isso vai trazer de benefício para a população de São Bernardo e do ABC de uma forma geral? Olha, acho que para a nossa população dos 7 municípios do Grande ABC, é uma melhoria no acesso aos serviços de saúde, uma maior transparência na definição das responsabilidades que competem aos municípios, ao governo do estado e ao ministério. Uma perspectiva de que os principais problemas que nós temos em termos de oferta de serviços, em dificuldades que nós temos ainda na região, muito embora tenhamos avançado muito no âmbito dos 7 municípios, possam ser enfrentados de uma forma mais organizada, mais parceira, mais solidária entre os municípios do Estado e União. Acho que colocar uma regra do jogo que obriga as 3 esferas de governo a serem mais solidárias, dialogarem mais, construírem de uma forma mais responsável um sistema de saúde regional que atenda às necessidades da nossa população. Em síntese, é isso. São vários instrumentos que vão dentro desse contrato, que vão dar muita transparência, que vão ser para os técnicos ferramentas importantes, mas na ponta, no dia a dia, a diferença para a população vai ser quando ela precisar de uma cirurgia, quando ela precisar de um exame ou de um procedimento mais complexo, quando ela precisar de uma consulta especializada, ela não padecer com tanta dificuldade para ter acesso a esses serviços. É uma espécie de otimização dos recursos, que acho que vai acabar acontecendo com isso. Já está definido, por exemplo, o percentual de participação das 3 esferas nesses contratos ou ainda não? Não. A participação ela vai ser fruto exatamente daquilo que a gente desenhar como o cenário que a gente quer chegar. Ou seja, quantos serviços a gente vai abrir, quantos serviços nós queremos reformar ou ampliar, quanto que nós queremos aumentar em tal área e tal área. Isso vai definir a quantidade de recursos, tá certo? E, portanto, vai nos apontar quanto que cada esfera de governo vai aportar. Agora, nós já estamos trabalhando desde o mês de dezembro em algumas dessas prioridades. Então, a rede cegonha já foi identificada, a rede de urgência, as melhorias na rede de urgência também já foram identificadas, e com a somatória dessas prioridades que nós já estamos tecnicamente trabalhando, vai começando a aparecer os grandes números e as responsabilidades. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade. Esse foi o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Arthur Quioro, que conversou com você do programa Joaquim Alessi.
Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e agora a gente conversa com o secretário municipal de saúde de Santo André, Antônio Giovanni Neto. Secretário, tem essa proposta, esse decreto, aliás, da presidente Dilma Rousseff, essa questão do COAP, que é esse contrato organizacional apresentado aqui pelo Odorico, que é secretário do Ministério da Saúde. Como é que o senhor vê essa composição de forças? Eu acho que são... governo federal, governo do estado, prefeitura, isso aí, em que medida isso pode trazer benefícios para a população? Na verdade, tem que se fazer alguma coisa. Nós estamos sofrendo, os municípios hoje da região, e acho que de uma maneira geral, sofrem um impacto muito grande quando todo o serviço ele é transferido da saúde para o município. Não existe orçamento que suporte a quantidade de serviço que nós estamos assumindo, sendo que deveria ser tripartite. Deveria ser o Ministério, deveria ser o Estado que fizesse. Eu acho que se esse contrato, se esse modelo de contrato realmente for posto em ação e de forma coesa e que se cumpra através de protocolos e de dinamismo, eu acho que isso vai ser eficiente. Senão acaba sendo apenas mais uma ferramenta que se tem e que vai ficar não sendo concreta naquilo que é o seu propósito. Secretário, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Joaquim. Foi um prazer estar aqui com você. Sempre é muito bom estar falando com você. Eu que agradeço. Esse foi o secretário de Saúde de Santo André, Dr. Antônio Giovanni Neto, que conversou com você do programa Joaquim Alessi. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 blocos finais do nosso programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância para cada um de nós cidadãos, não só do ABCD, mas de São Paulo, do Brasil, do planeta. A gente vai falar de destinação final de lixo. Para vocês terem uma ideia da importância desse tema, o consórcio intermunicipal do ABC foi criado há cerca de 20 anos com uma missão: dar a destinação adequada para o lixo. E passadas 2 décadas, ainda não conseguiu viabilizar um projeto que cuide dos resíduos sólidos aqui do ABC. Eu tive um contato com um artigo muito importante, que eu reputo de uma das produções mais importantes dos últimos tempos nessa área, que chama Os 3 Pilares da Indústria de Valorização dos Resíduos Sólidos, redigido pelo Carlos Bezerra, que é diretor de projetos especiais da Vega Engenharia Ambiental. E por isso eu converso com o Carlos Bezerra nesse momento. Carlos, obrigado por comparecer aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a você e pela essa oportunidade, né, falar de um tema tão interessante como esse. Sem dúvida nenhuma. E agora, em junho, a gente vai ter o Rio Mais 20, né, que é uma conferência para discutir exatamente isso. E
Quais são os 3 pilares da valorização dessa indústria? Tá. Toda vez que nós falamos de valorização de resíduos, eu acho que algo que é muito importante a gente considerar que agora nós não olhamos mais o lixo como antigamente, mas nós olhamos o lixo agora como um resíduo. Tem um pessoal que defende que a gente não chame mais de lixo, né? Sim, resíduo. Né? Porque lixo dá aquela ideia de descarte, né? De não ter nenhum tipo de utilidade, e não é verdade. O resíduo tem utilidades, né? Claro. Então, o resíduo que é coletado hoje nos domicílios, nas casas, esse resíduo ele tem matéria orgânica, mas tem também papel, plástico, papelão, vidro, metais ferrosos, metais não ferrosos, que tem uma utilidade interessante. Sim. Então, quando a gente fala de pilares de sustentabilidade de projetos, nós falamos sempre de projetos que olham o ponto de vista social, o ponto de vista ambiental e o econômico. Se um desses pilares, se um desses aspectos não estão bem fechados, bem garantidos, não é possível se fazer bons projetos. Sem dúvida. Então, e os 3 têm uma importância fundamental. E equilibrada nesse processo. Um não é mais importante que o outro. Sim. Toda vez que nós, lá na empresa em que eu trabalho, a gente desenvolve um novo projeto, uma das coisas que a gente começa a falar qual é a contribuição social que vai ser feita para a sociedade, né? Que tem algum tipo de impacto ambiental? O impacto ambiental é positivo, negativo? Então, normalmente se busca sempre ter impactos positivos. Quando você fala em contribuição social, é óbvio, a gente vê, houve um avanço significativo já. Aqui nas prefeituras do ABC a gente vê bastante isso. A gente tinha o lixão do Alvarenga até pouco tempo em São Bernardo, que você conhece muito bem. E ficava ali aquele exército de catadores numa condição totalmente insalubre, algo desumano. Hoje você tem as cooperativas de reciclagem de material. Já é um primeiro avanço. Dentro desse processo, a gente fala muito hoje de instalação de usinas de geração de energia, tal, não sei o quê. Isso está dentro do projeto social, ou seja, dá uma condição digna de trabalho, de inclusão social e de vida para essas pessoas? Perfeito, você resumiu bem interessante, bem ótimo. Quando nós falamos, por exemplo, de transformação de energia elétrica, de geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos, a gente não olha só a questão da geração em si, mas como é que fica a questão dos catadores, quando existe, quando é o caso, né? Felizmente aqui no ABC, por exemplo, não temos esse problema, mas tem várias cidades no Brasil que têm esse problema. Você sabe que cerca de 50% das cidades brasileiras ainda têm lixões. E muitos desses lixões ainda, infelizmente, têm a presença de catadores, às vezes até crianças. Certo. Então, toda vez que se olha um projeto, que se desenvolve um projeto, nós sempre olhamos essa característica, essa condição, esse aspecto, não é? Como é que vai ficar as famílias envolvidas já com esse trabalho? Por exemplo, se tem catadores, para onde vão esses catadores? Né? Normalmente o que se faz? Unidades de triagem, aonde os catadores antes estavam fazendo a catação diretamente no aterro sanitário, agora eles vão para a unidade de triagem, já com condições ótimas de trabalho, né? Já com EPEs, etc. E lá eles vão fazer a separação do resíduo. Né? Além disso, o que está se buscando fazer? Além de utilizar a mão de obra, sempre que possível e necessário, nós também estamos buscando inovações tecnológicas. Porque sem a inovação tecnológica, sem novos equipamentos que estão sendo desenvolvidos lá fora, você não consegue conseguir um dos pilares, que é o aspecto econômico. Que é fundamental. Eu lembro de, no começo dos anos 80, discutir com um engenheiro que é muito meu amigo, não sei se vocês conhecem ou não, foi superintendente do SEMASA, que é o Serviço Municipal Ambiental aqui de Santo André, no governo do ex-prefeito Newton Brandão, faz tempo isso, Dr. Jean Marques de Oliveira. E ele me falava, naquela época ele era secretário de Serviços Urbanos, isso era 1983, imagina, quase 30 anos. Essa questão do lixo, a gente tem que levar em consideração o custo-benefício. Agora, levava o seguinte, então pode-se gastar à vontade porque justifica.
Hoje a gente chega à conclusão de que não é bem assim. Você deve investir, primeiro, não é gastar. E isso deve dar um retorno econômico. Mas a gente vai falar sobre esse retorno econômico depois do intervalo comercial. Eu vou pedir licença para chamar o intervalo, a gente volta já já. Você viu que o tema é importante, então, por favor, não mude de canal, a gente volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas e eu estava falando do aspecto econômico na questão do tratamento dos resíduos sólidos. Eu estou mostrando aqui a revista ABCD Real de abril, em que a gente publicou uma reportagem sobre o que deve acontecer em São Bernardo. Está aqui, vou mostrar aqui. Lixo de São Bernardo será tratado em usina para transformar-se em energia. E quando a gente fala em aspecto econômico, Carlos, eu leio aqui no comecinho da reportagem o seguinte: São Bernardo é uma das primeiras cidades do país a tratar o seu lixo e gerar energia limpa por meio de incineração daquilo que não é reciclado. Para isso fará um investimento entre 450 e 600 milhões. Vocês fazem parte dessa concorrência aí, sim. É uma PPP, né? É importantíssima, e aí entra essa questão do aspecto econômico. Como investidor, no caso da VEG e do consórcio que está indo para montar essa usina aí, esses 450 ou 600 milhões de investimento, economicamente, vale a pena? Primeiramente, esse processo está em fase final, né? Ainda não foi consumado, né? O processo de licitação. Sem dúvida, vale a pena, não é? Toda vez que nós entramos em um projeto, um dos aspectos, conforme a gente comentou... Mas é um investimento de longuíssimo prazo. Sim, longo prazo. Não é 2, 3, 4, 5 anos, não é? Coisa bem de mais. 30 anos. É bem mais. Você tem um payback bastante demorado, mas é natural nesses projetos. Então, são projetos, sim, que são economicamente viáveis. Obviamente que tem riscos. Sim. Né? O empresário ele precisa conhecer da tecnologia, precisa ter experiência para buscar a melhor tecnologia existente no mundo para poder trazer isso. Tecnologia do ponto de vista de eficiência, de custo. Onde está a melhor tecnologia? Tem um lugar específico? Entendo o seguinte, para cada tipo de resíduo você tem uma tecnologia, né? E o que se faz? Se busca trazer tecnologias interessantes da Europa, principalmente, onde estão as melhores tecnologias, mas nacionalizando muita coisa. Com a engenharia deles, que eles já estão há muito tempo, mas nacionalizando muita coisa. Porque se você não faz isso, o custo fica inviável e o aspecto econômico não vai para frente. O lucro advém, por exemplo, eu li nessa reportagem aqui, por exemplo, a energia gerada nessa usina seria suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Diadema. É com a venda dessa energia que vem esse lucro, desse investimento? A receita vem de 3 grandes itens. O primeiro deles é a energia. A energia gerada por essa fonte é uma energia incentivada, é uma energia que tem um desconto no custo do fio, TUST, tem um desconto de 100%. Ou seja, para aqueles consumidores que têm um custo elevado, é interessante comprar essa energia. É uma forma que o governo fez para incentivar essa
geração de energia. Imagina, você gerar energia a partir do lixo, a partir do resíduo. Não é? Então, a principal fonte de receita é a energia, primeiro. Depois vem também a taxa da prefeitura. O valor que a prefeitura paga por tonelada de resíduo que é feito a destinação. Verdade. No caso, anteriormente era em aterro. Isso. Não é? Agora a proposta é que seja numa unidade de recuperação de Eu energia. estava até lendo nessa reportagem, tem lá o custo, por exemplo, São Bernardo gasta 14 milhões de reais por ano só para descartar os resíduos sólidos em um aterro. E, na verdade, ainda não é a condição mais adequada para se fazer, né? Exatamente. E o que é interessante colocar também na questão de São Bernardo são os novos serviços que eles têm feito, né? Então, aqui vai ter coleta seletiva. Coleta seletiva aqui no Brasil tenta se fazer, mas tem pouca coisa, né? Tem gente que fala que faz e não faz, na verdade. Não faz, a maioria não faz. Propaganda tem bastante. A maioria não faz. A maioria faz 0,5% da cidade e diz que faz muito mais. Não é? Aqui, no caso de São Bernardo, a ideia é se chegar a 10% de coleta seletiva. Depois esse resíduo ele ainda vai para uma unidade de triagem, onde vai fazer a separação de metais, papel, né? E outros. E depois vai para uma unidade de recuperação de energia. Né? E o que é bacana aqui no caso de São Bernardo é que essa energia ela vai ser feita, a priori, ela vai ser proveniente de todo o resíduo do município. Ela não vai ser necessário vir de outros municípios. Sim. Então, só o município de São Bernardo já vai estar viabilizando uma unidade de recuperação de energia. Legal. Bom, a gente falou do aspecto social, do aspecto econômico, e a gente vai entrar no aspecto ambiental propriamente dito, porque eu me lembro de outras tentativas de se implantar usinas no ABC, em outras cidades, e às vezes esbarrava até em reações de ambientalistas, discussões sobre se essa questão de queimar o lixo, ela não polui ou não. Eu quero que você fale, mas depois do intervalo comercial, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo. Tá. E você, por favor, não mude de canal. Você já percebeu que o assunto é da extrema importância para todos nós, cidadãos do planeta Terra. Então, em 1 minuto, o programa Joaquim Alessi está de volta. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente vai para mais um bloco de entrevistas e agora, como eu havia falado antes do intervalo, a gente vai falar do aspecto ambiental desse projeto. Carlos, como eu te disse, né, em outras vezes se falou disso, de implantação dessas usinas em São Bernardo mesmo, e acabou isso sofrendo uma resistência muito grande por parte de ambientalistas. O que esse projeto tem de diferente agora? A gente tem uma nova legislação nacional aí de resíduos sólidos, sim, que disciplina tudo isso. O que dá a garantia para a população de que a geração de energia a partir desse lixo, desse resíduo, não vai contribuir para piorar o meio ambiente? Tá. Alguns anos atrás, até a década de 90, até início da década de 90, realmente incineração era um item bastante complicado. Eles descobriram com o tempo que tinha um problema sério nas emissões, que era dioxina e furanos.
Quando eles descobriram isso, eles deram prazo para eles quem? Estados Unidos, né? A EPA americana e órgãos ambientais da Europa, Alemanha. Quando eles descobriram que tinham esse poluente, eles deram prazos para essas indústrias de incineração para elas tomarem providências e colocarem filtros. Como esses filtros eram muito caros, extremamente eficientes, mas muito caros, muitos incineradores foram fechados. O que aconteceu? Aqueles que não foram fechados incluíram isso e foram se desenvolvendo tecnologias para que essa questão fosse resolvida, a questão da emissão. Né? Ou seja, o principal problema era a emissão de efluente gasoso. Certo. Esse era o principal problema. Então eles começaram a gastar dinheiro, a investir dinheiro nesse aspecto. Hoje, para você ter uma ideia, é muito interessante uma unidade de recuperação de energia. Quando entra o resíduo lá na câmara de combustão, tem todo um aparato tecnológico que estabelece um set point de 850 graus, ou seja, menos que isso não pode. Quando está chegando no 850, já é acionado um ar primário e um secundário para aumentar a eficiência. Se mesmo assim a eficiência não se chega num ponto que se quer, coloca-se um resíduo um pouco melhor, um pouco mais seco. Se mesmo assim não se consegue, aí entra até um combustível auxiliar. Nos casos dos projetos bons, nunca entra esse combustível auxiliar. O gás que é tratado nessa unidade de recuperação, depois que ele é recuperado, ele passa por um reator, que é um cal hidratado, que reduz toda a parte de óxido desses gases, e depois ele vai por um filtro de manga. Isso tudo é feito de forma eletrônica, você não põe a mão. Ou seja, o HCl, por exemplo, que é um dos gases, ele começa a subir o nível de emissão, não é? Começa a subir. Se começar a chegar no limite estabelecido pela lei, pela norma, ele começa a chegar próximo, ele já entra com o cal hidratado, por exemplo. Não é? E assim por diante. Ou seja, tem uma série de sensores eletrônicos que garante que todos os níveis de gases emitidos não passam. E isso é tão bem feito, que é feito de forma online, é feito, por exemplo, a empresa que cuida disso, ela tem esse acompanhamento, né, a todo momento. Os órgãos de fiscalização ambiental, no caso aqui a Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, no caso, quando elas vierem a licenciar, elas vão ter isso. Não é? E isso tudo também é gravado. Não é? É tudo gravado. Ou seja, realmente já de 94, 95, 96 para cá, o nível de controle é maravilhoso, é sensacional. Realmente tem como ter a certeza de que não está sendo poluído. Não é? O nível de investimento é alto, não tenha dúvida. Mas a eficácia é grande. Ou seja, é uma tecnologia totalmente consolidada. Não tem. E aquilo que a gente vê, por exemplo, já vi várias reportagens mostrando na Europa, tal, nesses aterros, então dá para você depois colocar até gramado por cima, até parque, dá para o pessoal usar isso aí tranquilamente. No caso de aterros sanitários que nós falamos, que é uma outra questão que a Política Nacional de Resíduos também trata. Lembra que eu comentei de cerca de 50% dos municípios ainda estão com lixões. Então, tem-se um caminho, um passo grande para se fazer. No caso de aterro sanitário, o que tem sido feito hoje, que nós já temos inclusive uma unidade lá em Salvador, na Bahia, uma unidade de 20 megawatts, que capta o biogás gerado no aterro sanitário, queima de forma controlada, queima em motores especialmente projetados para isso, importados, e gera a energia elétrica necessária. Ou seja, hoje dá para se fazer muita coisa. Não é só colocar o resíduo lá e um projeto desse tamanho como esse que vocês estão aí participando da concorrência em São Bernardo, esse é pioneiro. Esse é pioneiro no Brasil. Não existe no Brasil, é o primeiro, a expectativa é muito grande, porque ele está efetivamente atendendo a nova Política Nacional de Resíduos, né? Onde vai ter coleta seletiva, triagem, reciclagem, compostagem de podas, compostagem de materiais verdes, vamos dizer, frutas, legumes, verduras de feira, isso vai ter uma compostagem, triagem de todo o resíduo que chega e o que não deu para triar,
vai para a unidade de recuperação de energia, totalmente controlada, totalmente verificada a questão ambiental, né, e certificado por órgãos competentes para isso. Tá ótimo. Carlos Bezerra, diretor de projetos especiais da Vega Engenharia Ambiental. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas você vai voltar mais vezes. Nós vamos falar, tem muita coisa, eu quero acompanhar de perto a evolução desse processo aí, porque isso interessa para a sociedade de uma forma geral. Quero te agradecer muito pela entrevista e desejar sucesso aí no seu trabalho. Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Ótimo. Vocês ouviram aí o Carlos Bezerra, diretor da Vega Engenharia Ambiental. Mas o programa Joaquim Alessi não acabou, não. A gente volta em 1 minuto. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. E então, amigos do programa Joaquim Alessi, viram que as entrevistas de hoje estavam quentíssimas, importantes. A gente está falando até de Rio+20, que vai acontecer aí entre 20 e 22 de junho no Rio de Janeiro, mas que tem a ver com sustentabilidade, com economia, com tratamento de lixo. A gente falou também de saúde, saúde pública, saúde privada, assuntos que merecerão vários destaques daqui para frente na mídia e que a gente sai na frente com essas informações. Eu tenho certeza de que vocês aproveitaram muito o programa de hoje. Por isso, eu os convido para a próxima edição. Até lá!